Muito bom dia, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém. Gente, primeiros segundinhos, momentos de enviar esse vídeo a outras pessoas. Irmãos, a vida de Sansão é uma escola para nós. A vida de Sansão é uma escola e é sobre ela que nós vamos falar hoje. Tomara que dê certo da gente fazer até o final, né? Porque é uma história fantástica com muitas e muitas reflexões, com muitas e muitas lições para as nossas vidas. Beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho que aí você não perde nada. E siga-nos também no Instagram, que é min.averdade-que-liberta. Beleza? Vamos então à nossa contação de história. Oremos. Pai de amor, de infinita graça, Pai das luzes, Pai dono de toda inteligência, dono de todo entendimento, estamos diante do Senhor mais uma vez para pedirmos: grava, Senhor, nas tábuas dos nossos corações, Pai, essas histórias, as lições, que o Senhor possa falar, Pai, que o Senhor possa comunicar-se aos nossos espíritos, à nossa alma, com o fim, Pai, de refletirmos a glória do Senhor no nosso corpo, na nossa vida, em nome de Jesus. Pedimos a Tua ajuda, Pai. Todo empecilho, seja distração na nossa casa mesmo, seja distração de pensamentos roubadores, pensamentos que nos roubam, seja coisas do inimigo, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar e que o Senhor possa, em nome de Jesus, gravar nos nossos corações essas palavras, nos ensinando para a honra e glória do Senhor mesmo e para que tenhamos verdadeiramente uma vida e vida com abundância também aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós vimos anteriormente a história de Jefté, assim mais alongadamente, né? E agora nós vamos ver a história de Sansão. Juízes, capítulo 13. Vamos ler dos versos 1 ao 4. 5. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor, aí com letra maiúscula, né? A esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho. Porém, conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. E ele começará. Não é isso? Então, irmãos, aqui nós vemos o que está dito aqui, né? O ponto que eu gostaria de ressaltar para os irmãos é que Sansão não teria o seu cabelo cortado, né? Não passaria navalha no cabelo de Sansão, e que Sansão seria um nazireu. O que é um nazireu? Nazireu é uma pessoa escolhida para Deus. Esse voto de nazireu está ali nas regras mosaicas, e algumas coisas eles não poderiam fazer, como beber bebida forte. Eles não poderiam, como é normal do povo judeu, do povo hebreu, não se casar fora do povo das tribos de Israel. Ele não poderia tocar coisas mortas.
e mais alguns detalhes. Esses são os pontos que eu gostaria de deixar mais ressaltado agora para a gente analisar um pouco dessa vida. Então, irmão, Sansão foi levantado para ser um juiz e ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Escolhido desde o ventre da sua mãe. Manoá, que é o esposo, ele ora a Deus e fala: Deus, confirma a palavra do Senhor que o Senhor deu à minha esposa, fala comigo, como será essa criança, como que ela deve ser cuidada, como ela deve ser tratada. Então Deus ouve a oração de Manoá e o anjo aparece para ele e explica as coisas para ele. Então, o menino nasce Sansão. Vamos ler agora, vamos dar um pequeno salto aqui, porque Manoá oferece sacrifício a Deus, tem uma série de coisas aqui que, claro, fazem parte da história, mas não tem tanta relevância agora. Mas leia, porque você vai ter clareza de tudo certinho. Então vamos lá. Capítulo 14, dos versos 1 a 4. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto, naquele tempo, os filisteus dominavam sobre Israel. Licencinha, deixa eu pegar aqui isso. Aqui, irmãos, nós estamos vendo que Sansão, ele tinha um pendor para o que lhe agradava, não é? É muito interessante, ele diz, olha, o pai dele fala, olha, tem mulheres aqui, tem muitas mulheres, né? São 12 tribos, são 11 tribos, para você escolher uma mulher onde você quiser. E ele, não, mas o que me agrada é a fulaninha, e ela é do povo filisteu, ela pertence ao povo filisteu. Então, eles saem caminhando, os pais dele vão até Tímina, né? E eles passam por uma vinha. E enquanto o pai dele caminha, não sei por onde anda, a Bíblia não fala, aparece um leão. E Sansão, como se fosse um carneiro, ele rasga o leão com as mãos. E deixa esse leão lá, morto. Então eles vão, continuam o seu caminho. Um detalhe importante. Ele não conta ao pai dele e à mãe dele que havia matado esse leão. Então nós percebemos, ele faz o que ele agrada, ele tem alguns segredos, ele não conta as coisas ficam em off, né? E vamos continuando. Eu estou dando esses pequenos pontinhos para os irmãos terem uma visão um pouco mais clara. Assim, já consegui fazer uma aplicação. Um outro ponto importante no capítulo 14, verso 1, está escrito a primeira palavra é desceu. Então, Sansão aqui, desceu. Fique esperto todas as vezes que eu utilizar a palavra desceu, tá bom? Beleza. Então, desceu, pois, seu pai e sua mãe a Tímina, e tinha um leão lá, e ele matou o leão. Ele não fala nada para ninguém.
Os pais vão lá e ele vai também e conversa com a família da noiva, tudo certinho, e de modo que esse casamento vai acontecer. Então o noivo faz um banquete, no caso Sansão faz um banquete. Antes desse banquete, ele vai passando lá por Tímina para ver o corpo desse leão. Ele vai passando lá e vê o leão morto ali. E dentro do leão havia mel. As abelhas fizeram mel dentro do crânio, da caveira, né, do leão. E ele foi nessa caveira de leão e tirou mel de dentro dessa caveira e saiu comendo esse mel. Então nós vemos aqui, ele faz o que agrada. Nós vimos depois, ele não é transparente com as coisas que ele faz. Depois nós vemos aqui ele quebrando um pacto de nazireado, que é não tocar em coisa morta. Ele não só tocou na coisa morta, mas ele passou a comer dessa coisa, o que estava dentro dessa coisa morta, porque era agradável, porque era mel. É uma coisa morta? É, mas é docinho? É, então eu quero. Essa foi a visão de Sansão. Esse foi o processo, o caminhar dele. Ele faz o banquete e fala um enigma para os convidados ali, que eram filisteus. Então vamos ler aqui 14, verso 18. Não, verso 18 não. Deixa eu ver aqui. Não, verso 18 não. Verso 12. Disse-lhes, pois, Sansão: dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas mo declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. E mo não puderdes declarar, vós me dareis a mim 30 camisas, as 30 vestes festivais. E eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma a decifrar, para que ouçamos. Então lhes disse Sansão: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar. Então eles tinham 7 dias para decifrar esse enigma. E esse enigma aqui está falando de Sansão. Está falando da vida, do caráter de Sansão. Sansão faz o que agrada, Sansão não é transparente nas suas ações, Sansão fere o propósito de Deus, tocando em coisa morta. E não só isso, mas ele passa a fazer, a se vangloriar, fazendo enigmas com uma coisa que para ele não era correto fazer. Não era correto ele tocar. Nós vimos que ele volta a essa vinha. Onde que estava o leão? Numa vinha. O que o nazireu não pode comer? Não pode comer fruto da vide e não pode beber bebida forte. Nada que venha da vide, mas ele tá sempre nesse meio. Essa é a história de Sansão. Continuando. O que o pessoal faz? O pessoal vai para cima da esposa dele, né? E fala com ela, conversa e fala: olha, se você não souber o enigma, se você não extrair o enigma de Sansão, nós vamos eliminar você e a sua casa. Então ela vai até Sansão e chora, chora, chora. Aí Sansão pega e fala a resposta para ela. E nós vemos aqui no verso 18. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de o sol se pôr: que coisa é mais doce que o mel e mais forte que o leão? Né? Então nós vemos aqui a resposta. E Sansão irá citar um provérbio em resposta a respostas que eles deram.
Para os irmãos verem que Sansão era um homem culto. Então ele vai citar um provérbio, e o provérbio é: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então, Sansão tem toda uma formação. Sansão se torna juiz do povo de Deus e passa a flertar e a querer somente a viver a vida dos filisteus. A querer se casar com a mulher filisteia. Então vamos continuando. Então Sansão pega e vai até onde tem 30 homens, elimina os 30 homens, pega a capa, pega as coisas e dá ao pessoal. E vai embora, sai. Quando ele... Aí ele acalma um pouco, né? E volta e fala, vou adentrar a câmara da minha esposa. E aí quando ele chega lá, o pai da moça... O pai da esposa dele diz o seguinte: olha, não, você não pode entrar, porque eu achei que você estava muito bravo e dei a sua esposa ao seu companheiro. Você não quer ficar com a esposa, com a minha filha mais nova e mais bonita do que a outra? Então Sansão fica muito bravo e decide se vingar do povo de Tímina, consequentemente, do povo filisteu. Ele pega, então, 300 raposas, coloca fogo no rabo dessas raposas, e vamos ler aqui do capítulo 15, dos versos 5 ao 8. E tendo ele chegado fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus, e assim incendiou tanto molhos como o cereal por ceifar, e as vinhas e os olivais. Olha, os molhos que já estavam colhidos, os cereais que iriam ser ceifados, as vinhas e os pés de oliveira, os olivais, ele pôs fogo em tudo com essas 300 raposas. Perguntaram os filisteus: quem te fez isso? Desculpa, quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Timnita. Porque ele tomou a mulher e deu-lhe ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Licença. E feriu-os com grande carnificina. Desculpa. Queimaram a ela e a seu pai. Disse-lhe Sansão: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. E feriu-os com grande carnificina e desceu. E habitou na fenda da rocha de Etã. Desceu. Certo. Olhe a força desse homem, olhe o quanto Deus o guarda, Deus o protege, e olha o que ele está fazendo, olha o tipo de ação que o segue. Continuemos. O povo de Judá, então, fica sabendo que ele está na rocha de Etã, e o povo de Judá diz o seguinte: os filisteus dominam sobre nós, vamos lá pegar Sansão e vamos amarrá-lo e vamos entregá-lo aos filisteus. Aliás, os filisteus mandam que eles façam isso. Então descem para pegar a Sansão 3.000 soldados. 3.000 para pegar um homem. E esses soldados vão. E Sansão fala: olha, eles chegam lá, desculpa, voltando um pouquinho. Eles chegam lá e falam: Sansão, por que você fez isso? Vocês não sabem que os filisteus é quem governa a gente? Por que você agiu dessa maneira? Agora eles vão destruir a gente se a gente não entregar você amarrado. Então Sansão fala: olha, podem me amarrar.
vocês me prometem que não vão me eliminar, que não vão me quilar? E eles prometemos sim. E aí eles pegam, amarram Sansão e levam 3.000 homens para pegar um. E levam eles à presença dos filisteus. Vamos ler aqui os versos 14 e 15. Chegando Sansão a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas armaduras se desfizeram das suas mãos. E as suas amarraduras, tá? Desculpa. E as suas amarraduras se fizeram de suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão, e tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens. E disse: tá bom, até aqui. Olhemos a força deste homem. Olhemos a inteligência, porque logo aqui ele vai dizer: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1.000 homens. Então isso aqui tem um aspecto poético. Então, Sansão, um homem escolhido desde o ventre. Sansão, um homem nazireu. Sansão, um homem extremamente forte, extremamente culto. E caminhando dessa maneira. Então Sansão tem sede, muita sede. E ele pensa: eu eliminei a 1.000 homens, mas agora eu vou morrer. E ele ora a Deus, e Deus abre a fenda uma rocha lá, e sai água, e ele bebe e recobra as suas forças. Recobrando as suas forças, ele vai a Gaza. E ali ele vê uma prostituta e coabitou com ela. Tendo feito isso, o povo gazita, que é o povo de Gaza, eles pensam assim: nós vamos eliminar a Sansão. E eles se escondem e pensam assim: nós vamos dormir, e amanhã pela manhã, quando ele se levantar da sua prostituição, a gente elimina ele. O que Sansão faz? Eles fecham as portas, né? O que Sansão faz? Ele se levanta por volta de meia-noite, e sabendo, ele percebe isso, ele vai lá nas portas da cidade. Já assistiu o filme? Que a cidade tem portas e aqueles umbrais, que coloca aqueles negócios gigantes assim, e a pessoa e o lado de fora fica batendo com troncos enormes assim para poder quebrar a porta e poder entrar o exército para dentro. O que Sansão faz? Arranca essa porta e leva para cima do monte. Ele arranca não só a porta, mas a porta e os umbrais, e sai arrastando e leva para cima do monte. Irmãos, que força! Sabe, irmãos, que o Senhor ensine a olhar para nós. Sabe, que inteligência, que capacidade. Foi juiz de Israel por 20 anos. Por 20 anos, julgando. As coisas chegavam a ele e ele dava a decisão correta. Ele decidia o destino das coisas. Um juiz. Julgando o povo de Deus. E olha que lástima essa vida dele. Olha a força. Sabe, irmãos? Só para a gente observar uma aplicação, irmãos, quantas pessoas, quantos pastores, quantos empresários, quantas pessoas o Senhor faz isso. A pessoa tem uma super força, uma super inteligência, e se envolve com coisas tão
por um lado, faz um trabalho fantástico e por outro, faz um trabalho lastimável. Olha, porém Sansão esteve deitado até a meia-noite, então se levantou, pegou ambas as folhas da porta da cidade e as suas ombreiras, e juntamente com as trancas, e tomou, pôs em seus ombros e levou para cima até o cimo do monte que olha para Hebron. Licença. Olha que força. E olha que displicência, olha que vacilo, olha que loucura. E o verso, capítulo 16, até... faltam alguns minutos ainda, né? Eu vou ler aqui um pouco. A partir do verso 4. Irmãos, medita nisso. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram: persuade-o e vê em que consiste a tua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar? Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e sairei e serei como qualquer outro homem. Verso 8. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhes disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como quem quebra um fio de estopa chamuscada. Assim não soube em que consistia a força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentira. Ora, declara-me agora como posso te amarrar. Sabe, gente, não é muito sério, não é deprimente, não é uma coisa assim. Medita nisso, pinte esse cenário na sua mente, sabe? Imagine essa situação. Como pode um homem de Deus, escolhido desde o ventre, sabe, ser subjugado por si mesmo dessa maneira? Então Sansão vai dar uma outra desculpa para ela. Na terceira vez, ela vai falar: Sansão, você está me enganando e tal. E aí ele fala: olha, a minha força está nos meus cabelos. Então ela corta o cabelo dele e faz a mesma coisa. Antes disso, ela fala: se você trançar, ele disse, se você trançar o meu cabelo com algumas plantas, eu perco a força e fico como um homem normal. E os homens vão para cima dele novamente. E ele tá forte do mesmo jeito. E aqui, por último, ele fala: olha, cortar meu cabelo, e corta o cabelo. Cortando o cabelo de Sansão, ele de fato perde as forças. Gente, isso é... porque Sansão aqui, ele acreditava que ele era forte daquela maneira. Que aquela força pertencia a ele. Sansão estava cego. E qual foi a primeira coisa que o povo fez contra Sansão? Assim que pegou ele, os filisteus, vazaram os seus olhos. E Sansão ficou cego. Sabe, são tantas lições para nós. Então Sansão, ele era usado para arrastar, para empurrar um moinho um moinho que era movimentado por animais.
E só mais um pouquinho. Vamos aqui aos versos, a partir do verso 22. Sabe, irmãos, isso é lindo demais. Sabe, é lição preciosa para nós. Verso 21. Então os filisteus pegaram ele e lhes vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer novamente. Graças a Deus, né? Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon. Agora eu vou ler tudo, irmãos. E para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, o que destruía a nossa terra, o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: Mandai vir Sansão, para que nos divirta. Olha, Sansão virou motivo de piada, Sansão virou motivo de diversão de seus inimigos. Aqui, irmãos, já está relatando a morte de Sansão. Sansão passou por muito tempo, passou por vários dias, vários meses, vários anos aqui, antes de chegar esse momento aqui, sendo motivo de piada para o povo da filisteu. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão. Sabe, irmãos, deixa-me para que eu apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos vazados. Abraçou-se, pois, Sansão às 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita e uma com a outra com a mão esquerda, e disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram em Zorá e Esteol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Sabe, irmãos? Tem acontecido muito disso no meio do povo de Deus hoje. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos ensine, o Senhor abra os nossos olhos e não permita que tenhamos esse mesmo fim. Pai de amor, Pai santo, Pai todo-poderoso, guarda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Não permita, Pai, que nossas ações sejam ações pecaminosas e contrárias à Tua vontade, contrárias à Tua palavra. Assim como foi Sansão, em parte trabalhando e fazendo, cumprindo o propósito do Senhor. O Senhor delegou tanto a ele e ele
agiu de maneira torta. Guarda-nos, Pai, de termos um fim parecido com ele. Pai, se de alguma maneira, se algum dos irmãos, se alguma pessoa que está assistindo isso já está escravizado pelos filisteus, já está com seus olhos furados, em nome de Jesus, acelera o crescimento do cabelo desses irmãos, para que em nome de Jesus, o Senhor dê força novamente, o Senhor traga mais uma vez a força do teu Espírito, o Senhor dê mais uma vez a força do teu Espírito aos teus filhos, e que possam se vingar de tudo que o inimigo fez com eles, servindo ao Senhor verdadeiramente. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ótimo dia, ótimo almoço para os irmãos. Até mais. Até a noite, em nome de Jesus.